Boa noite. Oi, Vivi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suplementos que bastante gente tem me perguntado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, oi, amor, sobre suplementos, o uso de suplementos para ganho de massa, para perda de peso. Boa noite, boa noite. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir falando que eu vou tentar falar rapidinho um pouquinho sobre os suplementos, tá? É, Vamos começar falando sobre o whey, claro, né? Whey protein é um suplemento que todo mundo utiliza, né? As pessoas gostam muito, eu também particularmente gosto muito. Acho que o whey é um dos melhores suplementos, tanto no pré-treino como no pós-treino e até mesmo nos dias para que a gente não treina, né? Eu acho bem legal o uso do whey, seja o blend ou isolado ou concentrado, as várias formas de whey, cada um com a sua indicação. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito do whey, do time release, do whey de liberação prolongada pela manhã e à noite, e gosto muito do isolado imediatamente após o treino, né? Mas cada caso é um caso, então assim, depende muito do objetivo de cada um. Se vocês têm, ei, Cass, se vocês têm o objetivo de perder peso, ganhar massa magra, a gente pode manter o whey isolado. E se o objetivo mais é massa, hipertrofia, a gente pode. Ainda não, Vivi, por enquanto não. É, não precisa usar por enquanto, mas pode usar. É, Então, eu gosto muito do whey isolado, acrescentando um pouquinho de óleo de coco nele, porque a gente consegue um blend de liberação prolongada. Quando a gente acrescenta 2 colherzinhas de óleo de coco no whey isolado, a gente faz um blend de liberação prolongada. Então, eu acho que é bem válido, eu acrescento no meu. Eu faço nutrologia. Bom, além do whey, eu gosto muito da leucina, gente. Se eu tivesse que escolher um suplemento que não poderia faltar no treino, eu optaria pela leucina. A leucina é, sem dúvida, o melhor aminoácido. A gente não produz e é essencial. A glutamina também é muito boa, excelente também, mas a leucina realmente ela ainda é melhor. Ela é essencial. Gosto muito de leucina. Oi, oi, Regina. Então, na verdade, a leucina ela usa a gordura como fonte de energia, então ela poupa o músculo, né? Então a gente manter um nível de leucinemia alto é interessante. Então, assim, eu gosto muito da a leucina, a gente pode utilizar ela de várias formas. A gente pode utilizar a leucina no intratreino, no pós-treino, no pré-treino, ou então a gente pode usar o whey antes, o whey depois e leucina no meio. Oi, oi, Carla, o que que você não ouviu? Ah, da leucina, eu tô falando sobre a leucina. Que a leucina, sim, a leucina é excelente também como perda de peso, ela usa gordura como fonte de energia. Então ela degrada a gordura e ela preserva a massa magra. Então assim, leucina, independente de você precisar emagrecer ou só ganhar massa, ela é perfeita. Eu acho que todo mundo que começa a treinar tem que começar usando a leucina, assim. Quanto mais leucina, mais massa magra você consegue e maior queima de gordura. Então, assim, leucina sempre. A gente pode usar também 1,5 grama de leucina durante as refeições e durante o treino também 1,5 grama. E se você usar L-carnitina, não acho muito legal. A L-carnitina, ela já tem sido relacionada um hipotiroidismo no futuro. Então, assim, não vale a pena. A L-carnitina a gente não utiliza mais. A L-carnitina vale a pena você retirar ela. Então, se você utilizar a creatina junto com a leucina, pode em pó, você consegue encontrar a leucina em pó. Se você utilizar a creatina junto com a leucina, você consegue uma maior resposta muscular. Então, assim, eu gosto muito da leucina. Top para secar e definir, depende, assim. Eu gosto muito de uma fórmula termogênica que a gente utiliza, assim,
com capsaína, com derivado da pimenta e eu gosto muito. A função é o problema. Isso, exatamente. Depois você não usa mais. Porque ela seca sim, mas ela dá uma parada na tireoide depois. Então, assim, a gente não utiliza mais. Eu já usei bastante carnitina há um tempo atrás, mas agora eu não utilizo mais. Agora, quando a gente faz uma atividade física, principalmente se for uma atividade física intensa, a gente aumenta muito o cortisol. E o cortisol, ele é um acumulador de gorduras. Então, quando a gente usa uma leucina, quando a gente mantém um pico de leucina alto, a gente consegue manter, modular esse cortisol que aumenta e a gente consegue manter um pico de GH. Creatina e BCA eu gosto, apesar do pessoal falar bastante do BCA, eu acho que o BCA é bem bom. O BCA ele aumenta a produção de glutamina pelo músculo, eu acho que vale a pena você usar também. Mito, isso é mito, não tem muito horário não, assim. Se você tem indicação, se você não precisa perder peso, você pode usar o carbo o horário que você quiser, assim. Se você tem um carbo também de absorção rápida, mesmo se você usar ele após o treino, independente da hora, você também não vai engordar. Não usa testosterona por conta própria, porque não vale a pena. E assim, gente, essas fórmulas, tipo maca, tríbulos, que as pessoas falam que são precursores naturais da testosterona, não são precursores. Na verdade, eles alteram um pouquinho a libido, mas eles não aumentam a testosterona. É mito isso. Então, assim, vende em fórmula natural, em loja de fórmula. Eu uso óleo de coco antes do aeróbio jejum. Uso um pouquinho de café. Ei, Felipe, eu uso óleo de coco sim, acho bem legal. Aliás, meu pré-treino, chá verde também é muito legal, chá natural é ótimo. Ah, o exercício faz falta. Se o seu peso estacionou, você tem que dar uma olhadinha, rever se não está abusando do queijo. O Liposix é um termogênico. Eu gosto do Liposix também. Eu acho que vale a pena também você usar. Eu gosto bastante do Liposix e outros termogênicos também. Eu gosto também do Super HD. A proteína animal é vegetal. Tem diferença sim, mas a melhor proteína que tem é a proteína animal. Em termos de whey, o limite da creatina, não. Na verdade, a creatina eu gosto de utilizar de 20 a 25 gramas nos primeiros 5 dias. E depois eu gosto muito de manter 3 a 5 gramas durante 11 semanas. Chá verde acelera um pouquinho o metabolismo. Eu acho que vale a pena. Boxe é muito legal, mas o exercício da musculação faz muita falta. Queima gordura, sim, lipo, é verdade. Não, animal pack eu acho que não vale a pena. Eu acho que esses blends assim são bastante enrolação mesmo, não vale a pena. Vale mais a pena você montar o seu blend do que você comprar um blend desse pronto, assim. Com certeza a gente faz uma junção. Então, enfim, a leucina já falei para vocês que é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho da glutamina também. A glutamina, ela é bem ajuda 20 minutos de aeróbio só, não esquecendo, né? Então, assim, 20 minutos é bem legal, máximo 2, 3 vezes por semana. A glutamina também, ela é um hormônio anabólico. Ovo, hipertrofia, independente da hora. Liposix funciona, o Black, eu gosto muito também. É um dos meus preferidos. Ele e o Super HD da Celucor. Alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errado. Eu gosto muito de complexo vitamínico também. Eu faço para os meus pacientes que fazem low carb. Eu uso também, eu gosto muito do Pharmaton. 14 anos, a gente tem que ir com mais cuidado também para ganho de massa, para emagrecimento, né? Por causa dos hormônios. 20 minutos só, no máximo. A glutamina, gente, ela mobiliza a gordura também, só que a gente não pode esquecer. Tem que ver se esse Liposix seu realmente é verdadeiro, porque o Liposix ele é bem fortezinho. A glutamina a gente só tem que usar ela antes de dormir, tá, gente? Vou falar isso antes que a gente deixe passar, porque a glutamina não deve ser usada antes, após o treino junto com o whey, porque senão ela impede a penetração da leucina. Pode, o Liposix, qualquer termogênico, independente da marca, Liposix ou não, deve ser tomado em jejum, sempre em jejum pela manhã. Qualquer termogênico não deve ser tomado antes do treino, deve ser tomado em jejum pela manhã. A glutamina, além dela ser a vodka, é a menos, não tem açúcar, né?
destilada, a vodka, com certeza. É, então, assim, o CrossFit, sim, é um treino funcional legal, assim. Apesar de algumas pessoas relacionarem a lesão, eu acho que sendo bem feito, bem orientado, é um excelente treino. É, então, assim, vamos falar, assim, não esquecendo, então, a glutamina deve ser tomada 5 a 10 gramas antes de dormir, tá, gente? Não tome a glutamina junto com o whey, senão ela impede a penetração da leucina. E a gente tem que manter um índice de leucinemia alto no sangue sempre. A leucina, ela é anticatabólica, a leucina, ela é anabólica, a leucina usa a gordura como fonte de energia. Então, assim, você é bem chata em termos de leucina. A leucina é um 10 tá excelente. Ó, perfeito, 10 tá bom. Para mim, acho que assim, 10 tá bem legal. A leucina é muito legal, assim. O whey você pode tomar antes do treino e depois do treino. O whey, assim, o whey é bem legal. Assim, na verdade, a leucina é um aminoácido que é essencial, a gente não produz. Então, assim, a leucina, o ideal é você comprar e suplementar. Nas vitaminas, todas as vitaminas são excelentes para ganho de massa muscular. Agora, a proteína, ela é perfeita para o ganho de massa muscular. Então, assim, antes de dormir, a glutamina, tá, gente? A paleo, a gente come frutas, a gente come raízes e tubérculos, e na low carb a gente tira os carboidratos. A diferença básica é essa. A arginina, vamos falar sobre um pouquinho a arginina, né? Apesar de algumas pessoas, das pessoas me perguntarem, a arginina, na verdade, ela aumenta um pouquinho a secreção de GH. Então, se quem quiser usar arginina, apesar de ser pouco utilizado, você pode tomar à tarde ou na hora de dormir, né? Um outro suplemento que eu gosto muito, prescrevo para todos os meus pacientes que fazem a paleo, a low carb, creatina é perfeita. Leucina, exatamente, bem lembrado. Depois da leucina, a creatina também é perfeita. A creatina, ela é excelente, ela favorece 3 vezes, exatamente, ou bicicleta ou esteira. 3 vezes na semana, 20 minutos, exatamente. A creatina, ela retém o nitrogênio dentro do músculo, então ela é anabólica, né? Então ela aumenta a secreção de IGF-1, ela é anticatabólica, então assim, antioxidante, então ela aumenta a força. Não, isso não. Não demora não. Se a gente fizer uma suplementação direitinho, você vai recuperar bem, independente do seu percentual ser baixo ou não. Mantém um nível de leucinemia alta. Pode ser usado assim. Na verdade, eu acho que você pode usar durante 11 semanas. Assim, eu gosto da creatina no pré-treino e no intratreino, né? Antes e depois do treino, exatamente, o whey protein. As proteínas eu acho que a gente pode ficar entre 2 e 3 gramas ao dia, por quilo dia, sem fazer mal nenhum. Não existe perda de gordura abdominal. Na verdade, você perde gordura no geral e inclusive abdominal. Mas não tem suplemento, na verdade, você tem que fazer a dieta. A melhor hora para a creatina é antes do treino e durante o treino. 15 minutos antes e durante o treino, entre 0 e 30 minutos. Se a gente passar de 30 minutos, a gente impede a penetração de leucina. Proteínas e vegetais sempre. Se você quiser perder peso, evitar os carboidratos, é o que eu sempre falo com os meus pacientes. A vitamina C, gente, também é um excelente suplemento. A vitamina C, ela inibe o cortisol. A gente sabe que o cortisol, ele prejudica o ganho de massa. Eu sou médica, ele prejudica o ganho de massa e, assim, favorece. Pois é, muita gente fala muita coisa, né? O pessoal da Academia Power Guido aí, um beijo. Vitamina de A a Z, eu acho bem legal a gente suplementar. Vitamina C, ela inibe o cortisol, então ela ajuda a recuperação no pós-treino, ela favorece o ganho de massa. Então, assim, eu acho que a vitamina C é bem legal, o excesso de vitamina C sai na urina. Então, assim, eu acho bem legal. D3, a vitamina D3 é a vitamina D que a gente absorve melhor. Lembrando, gente, que a vitamina D é excelente, mas a gente não pode esquecer do banho de sol, tá? Então, assim, banho de sol, 10 horas da manhã, 10 minutinhos, eu acho
creatina intra-treino e pré-treino, 15 minutos antes do treino e de 0 a 30 minutos. Vitamina C, 1 grama de manhã, 1 grama à noite, perfeito, sim, sem mal nenhum. Lembrando que a vitamina C, nossa, né, Felipe, não tem açúcar. Multivitamínico sempre é importante, a gente come mal, nosso solo não tem mineral, as folhas vêm sem vitaminas, cheio de agrotóxico, então eu acho que um polivitamínico se você exagerar, sim, por isso que a gente tem que saber modular a dose certinha. Então, assim, a glutamina é excelente para a imunidade, eu acho perfeito. É, glutamina, aumenta a imunidade já comprovadamente. É, e gosto muito da glutamina também porque ela evita o catabolismo. Então, assim, não existe hormônio, não existe suplemento para definir, para desenhar, né, gente? A gente sabe que isso é um conjunto de alimentação, treino, boa suplementação, boa modulação. Uma coisa sozinha, não existe fórmula milagrosa. A gente vai juntando uma coisa aqui, outra ali e vai fazendo o tratamento de acordo com o corpo. Tríbulos, não. Tríbulos não é precursor da testosterona, não aumenta, tá, gente? Genética, sim. Tríbulos, ele funciona um pouco para libido, mas em termos de testosterona, para ganho de massa, ele não funciona. Então, assim, é dinheiro jogado fora, literalmente, assim, não gastem dinheiro com tríbulos porque não vale a pena. Então, assim, o que faz a gente crescer mesmo é a presença de aminoácidos que a gente não produz, que é a leucina, junto com a creatina. Então, se quer crescer, leucina, creatina, um bom whey, um bom treino, uma boa dieta, uma boa ingesta de proteína, bastante água, sono, que o sono é anabólico, se você não dorme, você não cresce. Então, assim, é tudo um conjunto de fatores. Tem que estar com seus minerais modulados, as vitaminas moduladas, os hormônios funcionando direitinho. E se tiver tudo funcionando direitinho, você vai conseguir crescer, você vai ter uma hipertrofia, você vai ter um anabolismo, você não vai ter exatamente, você tem que ter uma boa noite de sono, senão você aumenta o seu cortisol e aquilo que eu falo para vocês sempre, o nosso corpo viu o aumento de cortisol, ele sinaliza como alguma privação e na verdade, mais ou menos, 6 por meia dúzia, né? A gente que é paleo, low carb, a gente não come nem arroz nem quinoa. Então, depende muito, né, se está baixo, se está alto. Então, se o cortisol estiver muito, muito, muito baixo, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, aí a gente tem que ver o ACTH para ver se é uma insuficiência primária, se é uma insuficiência secundária. A glutamina de 5 a 10 gramas à noite, antes de dormir. A creatina eu começo com 20 a 25 gramas durante 5 a 7 dias e depois eu mantenho de 3 a 5 gramas durante 11 semanas, dia. Então, assim, aí o cortisol, pouco descanso, tem que dormir pelo menos umas 6 horas, né? É pouco, tem que deitar um pouco mais cedo. Agora, o cortisol, se estiver muito baixo, a gente tem que descobrir a causa, né? Se estiver muito, muito baixo mesmo, às vezes a gente tem que fazer uma hidrocortisona para elevar esse cortisol e procurar saber se a pessoa não usou corticoide tópico, se não usou algum corticoide mesmo nasal, ou se não tomou algum corticoide e inibiu o eixo. E aí. Tá joia, obrigada. E aí, saber a causa para a gente tentar tratar. Tati, estava sentindo sua falta. Para a gente saber causa, né, o que, que aconteceu ali. Se estiver muito alto, a gente tem que saber o que está acontecendo, se é estresse, se é falta de sono, se está exagerando no exercício. Pode, uma vez ou outra, principalmente aveia sem glúten, farelo de trigo não. Trigo não é legal, glúten não é legal, mas assim, aveia sem glúten, para os meus pacientes que fazem paleo e não estão na fase low carb, não querem perder peso, eu libero aveia sem glúten, principalmente no pré-treino. Eu acho que, obrigada, eu acho que vale a pena. Efedrina, ela até funciona, mas ela tá proibida a venda, né? Faz vários efeitos, um beta-adrenérgico, então dá taquicardia, vários efeitos assim. A gente tem outras. BCA, legal, 10 gramas antes do treino, Felipe. Depois mais 10 após o treino. Se a gente tem que usar dose que realmente funcione, né? O BCA, ele aumenta a produção do músculo pela glutamina. Aí você tem que ver realmente o tipo de trabalho que você está fazendo, de treino, de suplementação, de dieta. Eu não uso essas coisas assim controladas, eu tenho muito cuidado em usar para os meus pacientes. A gente tem outras alternativas mais seguras que a gente não usa de beta-adrenérgico, né? Marca para ganho de massa como assim de whey.
um isolado de boa qualidade, né? Eu gosto muito do Daimatase, da Optimum, enfim. A gente tem boas marcas no mercado, né? Se você não precisa perder peso também, uma excelente fonte de proteína para você misturar com o seu whey é um leite de vaca, principalmente se for leite de curral, né? Você tem uma excelente fonte de proteína, da mais pura, assim. Então você vai ter uma absorção excelente, assim. Lembrando, gente, que acabou o treino, é hora de tomar whey. Se você toma o whey logo depois, você consegue fazer uma síntese de proteína ali 24 horas. Agora, se você toma depois, é, depois vai pro YouTube. Tem um paciente meu, o Léo, que sempre coloca no YouTube depois. Se você consegue tomar com leite de... Se você toma logo depois, sou médica, faço nutrologia. Se você consegue... Não é tão bom assim, infelizmente. Se você consegue tomar o whey imediatamente após o treino, você tem uma síntese de proteína, uma liberação de 24 horas. Agora, se você toma um tempo depois, você vai ter uma síntese mais ou menos de 4 horas de duração. Então, vale a pena você tomar ou água ou um bom leite, tipo um leite de curral. Se você precisa perder peso, com água, com certeza. E pode acrescentar um pouquinho de leite de coco. Whey, creatina e leucina, com certeza. Perfeito. Como assim? Ah, tá. Não, no meu consultório eu cobro as consultas, claro. Então, que mais a gente pode falar em termos de suplemento? Enfim, tem vários suplementos no mercado hoje em dia. Eu gosto muito do ômega 3 também. A gente sabe que o ômega 3 ele é anticatabólico, ele favorece o uso de gordura como combustível, então ele preserva o glicogênio do músculo. Os meus pacientes sabem que eles vão consultar um scoop daquele, né? Vai mais ou menos 25 gramas antes e depois do treino. Os meus pacientes sabem que eu passo o ômega 3 para eles. Pré-treino é legal, depende, é legal sim. Principalmente se você coloca uma leucina, uma creatina junto, você tem um excelente pré-treino. E um intratreino também. Aí você pode, né, jogar várias vezes e ver como o seu corpo vai responder a low carb, com certeza. Tira o carboidrato, você vai perder peso muito rápido. Os meus pacientes perdem peso uma rapidez muito grande. E é um tema muito grande, a gente tem muita coisa para falar. Felipe perdeu peso pra caramba, assim, tem um grande exemplo. Não, leucina, na verdade, eu uso da Max Titânio, mas assim, não, o sabor não é bom, os meus pacientes sabem que o whey não quando você toma um pré-treino desse, o ideal é você não tomar ele depois das 5 da tarde, né? Então, se você treina à noite, melhor você não tomar, senão você vai perder o sono mesmo. E aí também a gente entra com ZMA, que é zinco, magnésio, vitamina B6, que melhora bastante a qualidade do sono. Alguns trabalhos indicam que é um precursor natural da testosterona, mas melhora muito a qualidade do sono, principalmente pelo magnésio. Então o ZMA é uma coisa que eu indico também para os meus pacientes que treinam bastante. Então, assim, a gente tem bastante coisa para falar a respeito de suplemento, gente. Só que, assim, hoje foi um dia muito pesado. Então, assim, hoje eu vou parar um pouco mais cedo, que tô com muita dor de cabeça. Mas semana que vem a gente vai continuar esse assunto e vai falar mais profundamente sobre tudo isso. Então, assim, tudo que vocês quiserem saber a respeito de suplemento, dúvida, qualquer coisa, tudo que vocês quiserem saber, na segunda-feira que vem, vocês podem perguntar que eu vou falar, porque hoje realmente eu tô com muita dor de cabeça. Tive uma enxaqueca muito forte hoje, mas a creatina, a glutamina, a leucina, tá, gente? São suplementos que eu realmente indico e que eu uso, sabe? Eu falo pra vocês assim, tudo que meus pacientes sabem que tudo que eu indico pra eles eu testo. Os meus pacientes, depois que perdem o peso na low carb, eu mantenho na low carb durante a semana e toda segunda-feira às 10 horas. Eu mantenho na low carb durante a semana e fim de semana eu mantenho na paleo. Aí eu libero a batata, o inhame, o aipim, as frutas. E aí a gente não engorda novamente, né? Meus pacientes estão lindos, felizes e eu fico muito feliz por eles. São todos meus queridos, meus amigos e sempre aqui conversando. Obrigada, amor. Então, semana que vem a gente se fala, tá? Um beijo pra vocês.